Um jovem pastor de ovelhas cuidava de seu rebanho, quando de repente alguém aparece e o chama para que vá até sua casa, porque sua presença estava sendo solicitada. Saudações, meus amigos, é assim que começa a história do rei Davi. Então já fica por aí, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. O jovem Davi era o filho mais moço de um homem chamado Jessé, que tinha 8 filhos. Desde cedo, ele sempre colocou o coração em tudo o que fazia. Existem relatos bíblicos em que o jovem menino salvou suas ovelhas das mãos de ursos e leões, matando os animais com as suas próprias mãos, para proteger o seu rebanho. Houve um dia em que o profeta Samuel, a pedido do próprio Deus, foi enviado até a casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, pois Saul acabara de ser rejeitado por causa de sua desobediência. O profeta Samuel, de uma forma muito discreta, participou de um banquete em casa de Jessé e ali escolheria ou revelaria quem seria o novo rei de Israel. Todos os filhos mais capazes, aparentemente, estavam ali, diante do profeta, e foram passando todos os filhos, começando pelo mais velho e experiente, que foi capaz de quase confundir até mesmo o profeta Samuel. Depois de passarem todos os filhos que ali estavam, no total de 7, nenhum deles foi escolhido. Foi quando o profeta perguntou: "Acabaram os teus filhos?" E Jessé respondeu: "Ainda falta o mais moço que está cuidando das ovelhas." E a ordem foi a seguinte: "Mande chamá-lo, porque não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar." Então, de uma forma imediata, alguém corre até o local onde estava o jovem Davi, cuidando das ovelhas, e o chama, dizendo que ele estava sendo solicitado, que estavam chamando por ele. Normalmente, em uma ocasião como essa, em que o profeta, a maior representação de Deus na época, estava como visita na casa de alguém, todos deveriam se reunir, todos os filhos, tanto os mais velhos como os mais novos. Mas aqui nessa situação, ou na história de Davi, vemos que todos os irmãos de Davi estavam em casa, e somente Davi, o mais moço, o mais jovem, estava trabalhando, cuidando das ovelhas. Então Davi se apressa e corre para se apresentar em sua casa, talvez não sabendo o que esperava por ele ou quem estava em sua casa. E quando Davi se apresenta, o profeta Samuel logo vê que aquele, de fato, é o ungido de Deus. Imediatamente, Samuel se levanta e unge Davi como o mais novo rei de Israel. Para que você consiga entender de uma forma mais clara, no passado, não era comum que as pessoas tivessem um rei. Na verdade, Deus só levantou um rei porque as pessoas pediram. Saul foi o primeiro rei de Israel. Logo, sendo assim, não eram as pessoas que escolhiam um rei. Não era o povo que elegia um rei sobre eles, mas era o próprio Deus. Deus ungia, Deus levantava, e o profeta só executava as ordens de Deus. No caso de Davi, o seu coração agradou muito a Deus,
Por isso, ele não precisava estar em sua casa, ele não precisava ser o mais capaz aos olhos humanos, mas ele só precisava agradar e fazer a vontade de Deus, e era o que Davi fazia. Não é à toa que o reinado de Davi foi um dos mais abençoados de toda a Bíblia. E por aí começa a jornada do rei Davi. Após a unção que ele recebe do profeta Samuel, as Escrituras dizem que daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Em uma outra situação, o povo de Deus, o povo de Israel, se depara com um grande conflito, porque os filisteus se levantavam contra eles, o que não era uma coisa anormal. Afinal, os filisteus eram inimigos mortais do povo de Deus, dos filhos de Israel. Mas dessa vez, os filisteus encontraram uma arma que era quase indestrutível. Um gigante de Gade chamado Golias, que era maior que qualquer homem do exército de Israel. E o gigante fez um desafio, querendo lutar com apenas um homem que pudesse representar Israel e o seu povo. E durante muitos dias, todos os dias, Golias se levantava e afrontava a Israel, desafiando-os, perguntando se não tinha ninguém que tinha coragem o suficiente para enfrentá-lo, para derrotá-lo. Foi quando novamente aparece o jovem Davi, em um dia em que o seu pai dá uma missão a ele para que ele vá até o acampamento dos soldados, já que os seus irmãos também faziam parte do exército de Israel. E quando Davi chega e se depara com aquele gigante afrontando todo o exército de Israel, Davi fica inconformado. Davi se pergunta, ou pergunta àquelas pessoas o que era aquilo. E logo informam a ele que aquele gigante desafiava muitos dias o exército de Israel e não tinha ninguém, absolutamente ninguém, que fosse capaz de derrotá-lo. E como se não bastasse, para incentivar algum soldado a tentar vencer o gigante Golias, o rei ainda ofereceu uma recompensa. Aquele que derrotasse o gigante Golias se casaria com a filha do rei, e a casa de seu pai seria isenta de qualquer impostos ou de qualquer imposto, sem contar os presentes que o guerreiro receberia. Então Davi toma a frente e decide ir contra aquele gigante. Davi se apresenta ao rei Saul e fala claramente para que ele não se atemorizasse, porque Davi, ele iria contra aquele gigante e o derrotaria. E num ato de inocência e ao mesmo tempo de fé, Davi relata a Saul e diz: eu, com as minhas mãos limpas, matei um urso e um leão. Mas aquilo não importava muito nem para Saul e para nenhum dos soldados que ali estavam. Por Davi ser jovem, pequeno, não ser um soldado formado ou preparado, ninguém acreditava nele. Mas mesmo assim, Davi acreditava que ele derrotaria o gigante e livraria Israel daquela opressão. Então Davi se prepara para a batalha. E de uma forma surpreendente, o rei Saul permite que Davi vá a essa batalha. Então ele coloca sobre Davi a sua melhor armadura, entrega a ele a sua melhor espada, mas tudo aquilo só iria atrapalhar Davi, já que ele não era um guerreiro, já que ele não tinha um porte físico de guerreiro, não sabia manusear uma espada e nem sabia
ao menos andar com uma armadura semelhante à de Saul. Davi tomou posição, tirou a armadura, deixou a espada e levou consigo apenas uma funda, uma espécie de atirador de pedra. E foi de encontro ao gigante Golias. Chegando lá, ao olhar para Davi, com aquela aparência tão pequena, tão frágil, o gigante, é claro, riu, zombou de Davi. Mas Davi sabia que não estava ali sozinho. Davi pega sua pedra, sua funda e arremessa contra o gigante Golias.